Olá pessoal, muito bom dia a todos. Estou muito feliz por estar aqui na segunda vez com vocês para nossa segunda aula por videoconferência. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Jabson. Eu leciono a disciplina de Introdução à Profissão Fisioterapia e hoje nós preparamos um conteúdo programático baseado no que vocês têm aí no aplicativo de vocês, no Blackboard, na primeira unidade. E a nossa aula de hoje traz como tema a profissão dentro da área da saúde nacional e mundial. Aproveito e informo para vocês que qualquer dúvida durante o dia, hoje e durante a semana, eu estou disponível para a gente conversar, tirar as dúvidas. Então pode mandar pelo aplicativo, pelo chat, pode mandar no Blackboard, pode mandar pelo Classroom, nossa sala de aula virtual, pode mandar no grupo, tá bom? O importante é que vocês não fiquem com dúvidas, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre a nossa profissão, como é que ela está inserida dentro desse contexto. A nossa profissão, a fisioterapia, ela surgiu nesse cenário saúde e doença, e a gente conversou bastante sobre isso na última aula, onde houve uma ênfase maior à doença e esquecer um pouco das questões preventivas de saúde e das melhores condições de saúde. Então isso não foi um problema, mas foi um processo de origem da nossa profissão, tá bom? E ao longo dos diversos períodos históricos a quais a civilização passou, e eu chamo a atenção dessa feita para o Renascimento, ou renascentista, ou renascença, como muitos chamam, que foi um período divisor de águas para a gente, onde tudo começou a clarear melhor, onde começou a se delimitar. Os pontos começou a ir para a cabecinha do I, né? Então começou a pontuar melhor e a gente pôde ver um divisor de águas na nossa profissão, pensando na possibilidade de manter a essência, mas ao mesmo tempo pensar nas questões futuras, que era a manutenção da saúde, a prevenção e a promoção. Lembre sempre dessas três palavrinhas, tá bom? Quanto aos níveis de atuação, a nossa profissão ela tem uma atuação atual e histórica dentro do contexto mundial e nacional. E o foco hoje realmente é identificar a atuação da fisioterapia nas pesquisas em saúde. E a gente vai conversar um pouco mais à frente sobre isso. Então, período renascentista, período do renascimento, onde as ideias começaram a renascer, tá? E o que nota é que quando a gente fala de período renascentista, a gente sempre tem que pensar olhando para o futuro, mas ao mesmo tempo comparar com o passado, com todo o contexto histórico da antiguidade, da Idade Média e os valores que eram estabelecidos para que a gente consiga perceber esse divisor de águas. Então, no Renascimento, prevaleceu o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de tudo, e especificamente o homem no centro do universo. Nos períodos anteriores existia ou prevalecia o teocentrismo. Lembra que eu falei que a religiosidade ela prevalecia? Então Deus era o centro de tudo e isso limitava muito, porque tudo era olhado apenas com a visão da religião e a ciência ficava em segundo plano, tá? Então, quais eram as verdades que o período renascentista trazia? Era a experimentação e observação. Ele não ficava preso às verdades trazidas pela Idade Média. Então, a única verdade estabelecida era a Bíblia, tá? Então, por muito tempo, a religião católica, especificamente, ela foi opressora. Ela conseguia oprimir a pessoa do crescimento. Então, tudo obrigatoriamente tinha que seguir pela Bíblia. Mas as pessoas não tinham acesso, porque a Bíblia ficava confiscada dentro dos mosteiros, dentro das bibliotecas. Então, a população em si não tinha conhecimento para também ter uma interpretação diferente. Então, o Renascimento veio quebrar esse paradigma, não veio negligenciar as informações da Bíblia,
mas veio entender que tinha que ter experimentos, que tinha que observar como é que o mundo funcionava, como é que as coisas funcionavam. Então, ele começou a tirar um pouquinho Deus do centro das informações do universo e trazer o homem para que o homem fosse melhor estudado. Então, no Renascimento, a vida terrena e material também é importante. Observe que ele frisa que também é importante. Uma vez que na Idade Média a gente falou muito sobre isso, o homem ele tinha a vida material e terrena como algo totalmente inferior, desvalorizando o corpo. No Renascimento, a crença no progresso ele sempre foi o ponto de evolução, tá? Então, se a gente pode fazer experimentos, se a gente pode fazer estudos observacionais, se a gente pode melhorar o avanço nas questões que a gente conhece hoje, então esse progresso é o que a gente quer para o nosso período histórico, fazendo um confronto aí com o conformismo, ou seja, as verdades estabelecidas pelo período medieval, elas eram a única verdade absoluta. Em relação à natureza, a natureza dos períodos anteriores era o pecado, né? Então, se o homem nascesse com a deficiência, ali foi o pecado que os pais deles desenvolveram e ele estava sendo culpado. Olha a religião apontando o que deve ser e o que não deve ser. E no Renascimento, não. Ele disse que a natureza não é só o pecado, é a beleza onde o homem se insere. Lembra que eu falei na aula passada que nesse período do Renascimento eles enxergavam o exterior, também respeitando o interior, beleza? E nesse Renascimento houve aí a fé diferente da razão, porque eles obtinham a fé, eles criam no cristianismo, eles começaram a também ver outras formas de religião, porém ele começou a equiparar que não podia ser a mesma coisa. Alguém tinha que ser racional. A razão também poderia estar acima da fé ou igual à fé, mas eram coisas, aspectos diferentes a ser analisado. E tudo isso, a fé ser diferente da razão, ele começou a quebrar alguns dogmatismos, que eram as ideias, era os valores filosóficos, os dogmas que a Igreja Católica pregava e que era sempre exclusiva a única verdade que eram seguida. E as pessoas, pela falta do conhecimento, levavam aquelas informações que o clero passava para a nobreza e para os camponeses. Lembra da classe social que eu falei da outra vez? Para eles era a verdade absoluta sempre e nada poderia mudar. Tá bom? Então o Renascimento foi esse divisor de águas aí nos períodos históricos que nossa civilização passou. E aí a atuação nossa dentro do contexto mundial de saúde, ela diz que para quem faz os saberes e o conhecimento, a graduação em fisioterapia, o nosso termo é a fisioterapia, tá? Então, nós somos fisioterapeutas por formação, porém, de acordo com a mudança de país, essa nomenclatura ela também muda, tá? Então, existem alguns termos que ela relaciona a nossa profissão, mas com o mesmo sentido, com a mesma valorização, com os mesmos atributos, tá? E também a mesma autonomia. Então, para nós no Brasil somos fisioterapeutas, nos outros países pode ser chamado de terapeutas físicos, observe que tem o mesmo contexto. Podemos ser chamados de cinesiologistas. Eu particularmente acho super bacana essa nomenclatura. Cinesiologistas, logia, estudo. Então, logista, estudiosos e cinésio do movimento e de todas as potencialidades que o movimento pode trazer. Então, cinesiologista eu acho muito bacana, eu acho que isso valoriza muito a profissão a nível de nomenclatura. E um outro termo, terapeutas respiratórios. Né? Nos Estados Unidos, eles especificam terapeutas respiratórios para aquele que é especialista em respiratória. Aqui a gente usa o termo fisioterapeutas mesmo, mas eles especificam terapeutas respiratórios. Então, observe que mudou o país, muda a nomenclatura, mas tem o mesmo sentido, as mesmas atribuições, os mesmos valores e as autonomias, que pode mudar um pouco de país para outro,
mas normalmente 90% dos países nós temos autonomia. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa autonomia. Professor, e por que isso é tão simples? Por que é importante o senhor frisar esse conhecimento? Porque foi necessário que o Conselho Federal emitisse uma resolução. Isso lá em 2013. Eu coloquei as referências da resolução, foi publicada no Diário Oficial da União, porque tinha fisioterapeutas que começavam a adotar outras nomenclaturas. Muitas vezes porque faziam um curso de aprimoramento e achava que ao invés de ser chamado de fisioterapeuta, usar outra nomenclatura, isso iria valorizar a profissão deles, ou que isso iria chamar atenção para uma determinada técnica, né? Por isso que foi importante, tá? Então, assim, eu trouxe alguns termos, 10 termos, 10 nomenclaturas que colegas se titularizam e que é proibido segundo o nosso Conselho Federal, tá? Isso está registrado em lei. Então, terapeuta corporal, em clínicas de estética sempre tinha isso. Terapeuta corporal, doutora Maria Fulana da Silva, tá? E quando você ia na clínica, essa terapeuta corporal era uma fisioterapeuta, que na verdade muitas vezes tinha uma especialização em dermatofuncional e para ficar mais bonito, dar um up, segundo eles, usava esse termo. Então, viu que foi importante o conselho rigorosamente estabelecer essas regras. Então, terapeuta funcional não pode usar esse termo, terapeuta de coluna, né? Existem muitos cursos de abordagem de coluna. Então, tem curso de menor duração que você tem o conhecimento de todas as patologias de coluna. Mas isso não te dá o direito de você se intitular terapeuta de coluna, tá? Porque essa especialidade não existe na fisioterapia. Terapeuta morfonalista, né? Então, você coloca lá na sua clínica terapeuta morfonalista. Então, é como se chamasse analista das formas. Tá? Então, são nomenclaturas que não existem, não são permitidas. Terapeutas holísticos, RPGistas, que são aqueles colegas que fazem o curso de RPG. Qualquer fisioterapeuta pode fazer. É uma área muito bacana, mas isso não te dá o direito de você se intitular RPGista. Então, você pode dizer, eu sou fisioterapeuta com formação em RPG, tá? Mas sempre valorizando a nossa nomenclatura. Quiropraxista, não pode. Pilantista ou pilatista, para o pessoal de Pilates. Bobatiano, para quem faz o curso de Bobat. Então, o pessoal faz o curso de Bobat, atende a fisioterapia neurológica. Não sou fisioterapeuta bobatista. Não existe isso, tá? E esteticista. Então, se vocês veem em qualquer lugar que profissionais de saúde, especificamente da fisioterapia, eles usam essa nomenclatura, pode ser denunciado no conselho, tá bom? Professor, e por que é importante você frisar isso? Porque a gente sempre pensa que fisioterapeuta, cinesiologistas são nomenclaturas que realmente definem os nossos valores profissionais, as nossas atribuições, e isso somos respaldados pelo conselho. Então aí eu levanto um questionamento com vocês. Eu trouxe aí uma resolução número 23 de 2000, que ele adequa a decisão número 4 de 93. Então nós já temos uma lei de 1993 que ele precisou passar por algumas adequações para que a gente entendesse melhor o título de doutor por nós fisioterapeutas. E eu pergunto hoje a vocês, vocês são primeiro período, com o conhecimento hoje que vocês têm, o que é que vocês entendem por profissionais fisioterapeutas serem titulados doutores, né? Nós temos pessoas na nossa sala de 17 em diante. E aí a gente sempre escuta muito, né? Ah, fui no consultório da doutora fulana. Ah, hoje eu fui fisioterapia, a doutora ciclana me atendeu. E o que é que vocês entendem? Vocês concordam com esse título de doutor para o fisioterapeuta? Vocês são contra? Vocês não sabiam que poderiam, que devem e que temos essa autonomia? Então vamos lá ler um pouquinho a lei. Eu trouxe para que a gente expandisse um pouco, tá? Então, considerando o teor da decisão de 1993, o colegiado do Conselho Federal fez uma recomendação aos profissionais
que utilizem na prática clínica, na apresentação em palestras, nos carimbos, nos outdoor de clínicas, o título de doutor, tá bom? Vamos ler um pouquinho na íntegra. A não existência do direito positivo brasileiro, consubstanciado na Lei 5.540, datada de 68, e também um decreto-lei, olha de quando foi, de 1965, de preceitos legais disciplinados à concessão do título de doutor. Então, o que é que ele está dizendo? Que desde essa época, lá da década de 60, não existia um direito específico de uma determinada profissão. Então, por que só determinada profissão poderia usar o título de doutor se não era um termo exclusivo de nenhuma profissão? Tá? Então, a partir daí, eles, fisioterapeutas, dentistas, entre outros, ele tem autonomia, ele deve usar o título de doutor em tudo que for feito, tá certo? Então, continuando a lei aqui, baseando-se que o uso do título tem por fundamento procedimento isonômico, ou seja, esse título ele dá uma autonomia igual para as classes, quer seja um clínico geral, quer seja um dentista, quer seja um ortopedista, quer seja um fisioterapeuta. Ele vai dar essa autonomia baseado na nossa realidade e isso ele vem para confirmar a nossa autoridade científica e profissional perante o paciente, tá bom? Então é importante que seja delimitado isso, esse vínculo. Não é dando um grau de superioridade, mas é dando uma autonomia profissional perante o paciente. Por isso que vocês serão doutores daqui a 4 anos e meio, né? Quando terminar a graduação, esse título vocês podem usar. Outra informação que a resolução traz é que a não utilização do título de doutor leva a sociedade, e mais especificamente os seus pacientes, que são as pessoas que recebem o seu atendimento na prática terapêutica pelo profissional da área, a entender que existe uma subalternidade entre as profissões. Então, se determinado profissional usa o título de doutor e você, como fisioterapeuta, não se permite, não usa esse termo, dá a ideia que você tem um grau de inferioridade em relação a determinada profissão. E isso é informação inadmissível, inconcebível, porque se trata de profissional da saúde de nível superior e é importante essa autonomia e isonomia dentro das profissões. Outra informação baseada na lei é que deve ser mantido igual autonomia entre os componentes da equipe de saúde e que o título de doutor ele é um complemento a mais, é um up, é um plus que vem afirmar mais uma vez o legítimo direito conquistado do nível de aprofundamento numa prática terapêutica com bastante fundamentação científica, tá? Então, apesar de que em 4.000 anos antes de Cristo até 395 depois de Cristo, os conhecimentos eram muito limitados, eram muito risórios, mas a gente vai ver que a gente já teve e a gente tem um empoderamento na nossa profissão muito grande, e isso estamos respaldados, tá bom? Continuando um pouco a lei, a inexistência na língua portuguesa e na legislação própria das expressões FT e TO, a qual, por lógico, torna inadmissível a utilização de tais abreviaturas como identificação do profissional de fisioterapia. Deixa eu explicar melhor. Existem colegas que eles não aceitam, não sei porquê, e eles usam FT na frente do nome. Como exemplo, eu trouxe aqui no quadro do lado esquerdo o exemplo tratando por mim, né? Dr. Jabson P. Santana, fisioterapeuta, CREFITO 183885. Pronto. Esse é o termo, é a nomenclatura que eu uso desde 2011, quando eu me formei. E o meu carimbo é desse jeito, tá? Quando eu tinha consultório, quando eu tinha clínica, o outdoor ficava estampado desse jeito. E os profissionais, eles me chamam desse jeito, né? Doutor Jabson, isso, isso e isso. Doutor Jabson, esse raio-x. Doutor, eu não estou melhor. Doutor, eu tô melhorando. Então, é importante, isso sempre foi frisado, para que houvesse essa autonomia perante o paciente. Quando vocês se formarem, vocês vão ver na prática a importância desse título, a importância, porque isso ele permite que se tenha um conhecimento melhor perante o paciente, ele evita
uma invasão de proximidade. Nós fisioterapeutas temos um contato muito direto com o paciente. E quando vocês pagarem ética, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos focar aqui. Então, vocês vão encontrar em alguns lugares a expressão FT abreviando fisioterapeuta e TO abreviando terapeuta ocupacional. Então, isso não tem lógica, é um termo que não é aceitado, é inadmissível pelo Conselho Federal, tá bom? Então, expressões outras que não definem fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional não identificam de forma clara e objetiva nós quanto profissionais, tá bom? Então eu trouxe essa lei para que a gente entendesse melhor um pouquinho dessa nomenclatura que a gente usa, as nomenclaturas que a gente não pode usar e o título que nós temos que é baseado por lei. Então, o artigo 1º dessa lei, ele recomenda que os fisioterapeutas, na sua atuação profissional, usem o título de doutor por se tratar de um direito legítimo e incontestável. Outro sim decide ainda não reconhecer as abreviações FT e TO como identificadores da nossa profissão e dos terapeutas ocupacionais, tá bom? Então, a partir de agora, vocês têm um conhecimento a mais, tá, da profissão que vocês escolheram. Tome posse dessa lei, tá? Vocês estão respaldados. Então, para qualquer questionamento ou qualquer discussão bacana de profissão, eu digo discussão no bom sentido, tá? De troca de informação, vocês estão respaldados, tá certo? Ainda se tratando da atuação no contexto mundial, tem uma instituição que é um órgão oficial nosso, que ele representa a fisioterapia a nível mundial, é o WCPT, que traduzindo é a Confederação Mundial da Fisioterapia. Professor, e o que é que isso vem ser importante? Pela própria nomenclatura, Confederação Mundial da Fisioterapia, a gente já percebe a importância desse órgão para a gente. Ela foi criada em 8 de setembro de 1951, no Reino Unido. E 8 de setembro é o Dia Mundial da Fisioterapia. E esse órgão nos representa muito bem, porque ele veio mostrar a importância da fisioterapia para o mundo. Ele veio também chamar a atenção para a visibilidade da nossa profissão perante todos os países. Então, a função também, entre outras, é apoiar a organização da fisioterapia nos países. Na verdade, é fazer um elo entre as profissões. Então, aqui no Brasil nós temos centenas de fisioterapeutas, então são representados pelas associações. As associações de todos os países se unem para serem representadas pela Confederação Mundial de Fisioterapia. Então ele é um órgão muito importante que foi criado no Reino Unido e ele vem dar vez e voz à profissão a nível mundo. Ele vem trazer esse empoderamento da fisioterapia no contexto mundial. Associado a isso, nós temos a OMS, que a gente já conhece desde pequeno, que é a Organização Mundial da Saúde, onde o Brasil ele tem uma participação fundamental na OMS, porque o objetivo da OMS é desenvolver ao máximo o nível padrão mundial da nossa saúde, e isso dos povos, né? Se tratando de informações globais. Então, o nosso órgão da Confederação Mundial, ele tem relações oficiais com a OMS. Veja que vantajoso, veja que empoderamento e veja que fundamental para o crescimento da nossa profissão. Por isso que a nossa profissão ela é hoje o que é, ela tem crescido de forma abrangente e com bastante autonomia, graças a esse elo que foi feito, tá? Existe também a WHPA, que traduzindo do inglês é a Aliança dos Profissionais da Saúde do Mundo. Então, todas as profissões têm essa aliança, a odontologia, a farmácia, a fisioterapia, a psicologia, os cursos da saúde, eles se uniram para fazer uma aliança para que a nossa profissão, dentro da área da saúde, ela fosse mais fortalecida a nível mundial. Então, veja que participar da Aliança Mundial das Profissões de Saúde, junto com a Comissão de Confederação Mundial exclusivo da Fisioterapia e esses órgãos estarem relacionados ao OMS, isso é de uma grandeza sem igual para as profissões, tá certo?
E aí nós temos a AFB, que o conceito está aqui do ladinho, é a Associação de Fisioterapeutas do Brasil, onde todos os fisioterapeutas eles são respaldados por essa associação brasileira e ela é que é o nosso vínculo, é o nosso elo com a Confederação Mundial, tá bom? Para que tudo fique bem amarradinho, bem enxuto e esse elo seja bem rígido, bem forte, bem estabelecido. E se tratando um pouquinho da fisioterapia, saindo de mundo, trazendo para o Brasil é o país que mais tem fisioterapeutas registrados no mundo. Gente, que legal! Então, a nível de quantidade, nós temos 245 mil fisioterapeutas registrados no Brasil. Fora aqueles colegas que acabaram de se formar, que estão esperando colar grau, que estão resolvendo pendências para se registrar. Então, se a gente for olhar hoje, atualmente, os números estão passando um pouquinho disso, né? Mais de 245 mil profissionais registrados no Brasil. Nós estamos no topo, somos o primeiro Brasil, o primeiro país do mundo que temos a maior quantidade de fisioterapeutas. Os Estados Unidos chegam um pouquinho mais próximo da gente, apesar de ser uma potência, mas fica em segundo lugar, tá? Então, em relação ao programa de formação, nós temos um pouco menos aí que 1.100 instituições de ensino superior que formam fisioterapeutas a cada 6 meses, tá? Então, também somos o país que mais tem programa de formação no mundo. A duração do nosso curso aqui no Brasil atualmente são de 5 anos. Vocês terão uma graduação de 5 anos, tá? Existe ainda aqui em Pernambuco uma instituição que tem a graduação de 4 anos, mas está com a grade curricular defasada, tá? É um curso que está muito defasado nessa instituição. Não vamos entrar nesses detalhes para não ser antiético, mas todas as instituições hoje preconizam que o curso é 5 anos. Porque é tanta especialidade para ver, é tanto conhecimento, que se fosse menos que 5 não daria para você ser um profissional tão completo, tá certo? E em relação à autonomia profissional, professor, aqui no Brasil, nós fisioterapeutas temos autonomia profissional? Sim, nós temos autonomia profissional. Então, você respaldado, você é doutor, você pode solicitar um raio-x para melhor investigar seu paciente. Você pode solicitar exames de sangue se você precisar, se for a sua área de atuação, né? Você pode solicitar uma ultrassonografia, uma ressonância. Então, apesar da nossa profissão ela estar inserida dentro de um contexto com outros profissionais, mas isso só fortalece a nossa profissão. Isso não diminui a gente quanto profissional e a gente tem autonomia sim, tá bom? À medida que a gente for discutindo nas próximas aulas, for conhecendo um pouquinho as leis, a gente vai entendendo melhor o nosso respaldo profissional. E a gente vem para questões mais acadêmicas, tá? Sobre o currículo para a formação do fisioterapeuta e a sua contribuição histórica. Então, quando o professor fala de currículo, não é esse currículo que nós temos que a gente preenche lá e leva para uma vaga de emprego. O currículo para nossa formação é a grade curricular que nós temos. É todo o conteúdo programático que a gente vai aprender dentro da graduação, a nível estadual, a nível regional, a nível Brasil, a nível mundo. Então, etimologicamente, o currículo ele representa um caminho a ser seguido por alguém e sempre é parte de uma seleção feita por um grupo dominante que decide qual deve ser o conhecimento ensinável determinado por contextos políticos e socioeconômicos. Então, a gente vê que currículo é isso, né? A grade curricular, ou algumas instituições de ensino superior chamam de matriz curricular, que é a mesma coisa, mas o que chama atenção para essa frase é que é uma seleção feita por um grupo dominante, né? Que ele vai decidir o que é que a gente vai aprender, o que é que as instituições vão ensinar. E isso ele é influenciado por contextos políticos, sociais e econômicos. Então, a gente vê que existe um grupo ali que limita um pouco o que é que vai ser. A gente vai entender aos poucos que foi importante que houvesse uma flexibilidade,
porque a gente tem que respeitar a regionalidade. Então, por exemplo, a gente tem a nossa cultura pernambucana, né? A gente tem os nossos valores, que isso são fundamentais. Então, muitas vezes, a cultura lá no Rio Grande do Sul é diferente. A cultura lá na Amazonas é diferente. Então, imagina se a gente ficasse preso só a um determinado currículo, todas as instituições apenas falassem a mesma língua. Onde é que ficaria a regionalidade, né, de um povo? Então, a gente vai aprender mais à frente que foi importante que esse conhecimento gessado, plastificado, ele flexibilizasse, tá bom? A utilização de recursos físicos como terapia surgiu no Brasil já no século XIX, lá em 1800 e alguma coisa, em serviços localizados nas cidades de São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 1929, um médico ortopedista, Valdo Rolim de Moraes, instalou o serviço de fisioterapia do Instituto Rádio Arnaldo Vieira para atender a pacientes de Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, depois o Hospital das Clínicas de São Paulo, e essa mesma iniciativa semelhante ocorreu no Rio de Janeiro em 1945. Professor, que tanta data é essa? Vamos destrinchar isso aqui devagarzinho. Só recapitulando um pouquinho nossa aula da semana passada, eu falei que em 1950 o Brasil teve um surto, foi uma epidemia de poliomielite e especificamente no Rio de Janeiro teve um olhar maior. Em 1954 foi criado a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação para tratar essas crianças sequeladas de poliomielite e também os homens sequelados da Segunda Guerra que voltavam e também se tratavam lá, certo? E eu falei que em 1956 foi criada a primeira escola de reabilitação onde pôde ter formação de nível superior, certo? Amarradinho a esses conhecimentos. Então, voltando um pouquinho para essas datas, em 1929 já tinha um ortopedista em São Paulo que ele fazia fisioterapia. Então, naquela época, quem fazia fisioterapia não era o fisioterapeuta, era o médico. E aí, o que é que ele fazia? Ele usava eletromedicina, eles chamavam de eletricidade médica, porque era feita por um médico. Então, o que a gente fazia lá na antiguidade com o peixe elétrico, que era o agente físico para tratar dores, inflamações, processos patológicos, atualmente nós chamamos de eletroterapia, que é o nosso recurso. A gente tem o TENS, tem o FEIS, tem corrente galvânica, tem corrente russa. São estímulos elétricos terapêuticos usados apenas e exclusivamente por nós. Só que antes de toda essa formação, lá na década de 30, já tinha um médico que usava eletroterapia, só que com outro nome. Ele chamava de eletricidade médica ou eletromedicina. E quem eram os ajudantes dele? Eram as pessoas que faziam os cursos de fisioterapia e eles preparavam esse pessoal para ser os auxiliares médicos. Então, nós antigamente éramos chamados de paramédicos ou auxiliares médicos. Então, independentemente, em São Paulo e no Rio de Janeiro, esses médicos eles davam curso de 1 ano. E as pessoas que faziam esse curso com eles, eu falo independente porque era independente de instituição de ensino, tá? Era cursos que eram organizados dentro do hospital e tinha responsabilidade desses médicos. E essas pessoas que faziam o curso de fisioterapia de 1 ano eram os auxiliares médicos e executavam apenas as técnicas. Mas, mas a avaliação, a consulta, a prescrição do tratamento, ela era feita pelo ortopedista, tá? Então, o que é que começou a ocasionar? Nós éramos auxiliares médicos que desempenhávamos apenas a função em objetivos terapêuticos, mas estávamos sob responsabilidade e sob orientação de um médico. Aí o conselho, um tempo depois, observou isso e começou a criar leis para que a gente fosse delimitando melhor as nossas atribuições, tá? Em 1945 também acontecia a mesma coisa no Rio de Janeiro.
Aqui embaixo no terceiro parágrafo, acompanhe comigo. O primeiro curso foi realizado em São Paulo pelo Centro de Estudos Rafael de Barros com duração de 1 ano e manteve as suas atividades até 1957. O Conselho começou a perceber, o Conselho Federal de Educação, que estava surgindo oficialmente uma profissão. Então, era importante leis que viessem regulamentar essa profissão. E para isso, a gente precisava melhorar esse contexto, né? Então, se a gente executava as técnicas, a gente tinha uma aprendizagem, a gente ficava preso à conduta médica, mas todo o processo era feito pela gente. Então, por que não tirar esse termo de paramédico e chamar de técnicos em fisioterapia, né? Então, o curso passou a ser 2 anos. Algumas instituições já começaram a ministrar esse curso. Quem dava os cursos eram os médicos ortopedistas, instruía tanto a parte teórica quanto a parte prática, e o termo que nós recebíamos eram técnicos em técnicos em fisioterapia. Então, os cursos eles também estavam ligados à enfermagem. Então, a gente sabe que hoje tem curso técnico de enfermagem e, ao mesmo tempo, tinham técnicos em fisioterapia. Então, o conselho ele precisou acabar com os cursos técnicos em fisioterapia para que fortalecesse. E os médicos não poderiam mais executar a técnica que seria nossa. Então, a gente, aos poucos, começou a marcar uma competência e uma atribuição. Observe aqui no quadro 1, artigos da Portaria Ministerial de número 511, datado de 1964, que eles fixam os currículos mínimos dos cursos de fisioterapia. Então, o que é esse currículo mínimo? São os mínimos de matérias que teriam que ter no curso técnico. Artigo 1º. O currículo mínimo do curso de terapia e de fisioterapia ocupacional, eles precisavam ter as mesmas matérias comuns e específicas como se seguem. Item A. Matérias comuns: Fundamentos de Fisioterapia, Ética e História da Reabilitação e Administração Pública. No item B, nós temos matérias específicas do curso de fisioterapia, que era Fisioterapia Geral e Fisioterapia Aplicada. No item C, a gente vê que as matérias específicas do curso de terapia ocupacional são a terapêutica ocupacional geral e a terapêutica ocupacional aplicada. Então, essa resolução de 1964, ele veio estabelecer também a duração do curso. Então, oficialmente, pelo Conselho Federal de Educação, o curso tinha duração de 3 anos e nós, ao terminarmos, tinha o título de técnicos em fisioterapia. Então, olhe que eles estenderam o curso por um tempo mais, porém ficamos presos, é como se fosse um curso de nível superior, mas aí a titulação era técnica. Então, o nosso conselho ainda não estava formado, o Conselho Regional e o Conselho Federal, ele só foi formado em 1975, e a nossa profissão também não estava regulamentada, porque estava nessa transição de técnicas, de médicos para fisioterapeutas, o curso era por médicos. Então, em 64, ainda só foram definidos os cursos técnicos. A nossa profissão ela só foi regulamentada em 1969, 5 anos depois. Ainda continuando o quadro 1, o artigo 1º, deixa eu só voltar aqui, aqui não é o quadro 1, aqui é o quadro 2, tá? Ele já mostra, ele já tem evolução, a gente vê que já é de 1983, perdão, houve só um erro aqui na digitação. O quadro 2, ele traz uma resolução de 1983, observe que o quadro 1 é de 1964, o quadro 2 é de 1983. O que é que ele traz para a gente? O artigo 1º, ele diz que o currículo mínimo do curso de fisioterapia e terapia ocupacional obrigatoriamente vai ser dividido em 4 ciclos. Então, ele já começa a trocar aquele conhecimento técnico por um conhecimento mais formalizado de nível superior. São 4 ciclos. O primeiro ciclo é o ciclo de matérias biológicas. O segundo é o ciclo de matérias de formação geral. O terceiro é o ciclo de matérias pré-profissionalizantes e o quarto é o ciclo de matérias profissionalizantes.
Tá? Então, o parágrafo único desse primeiro artigo diz que, com pequenas complementações, os ciclos 1 e 2 poderão ser usados como tronco para ambas as profissões, em relação à profissão de terapia ocupacional e à profissão de fisioterapeutas. É, a gente não falou sobre isso, mas você vê que a gente sempre fala Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. São duas profissões diferentes, com objetivos diferentes, mas em um só conselho que está diretamente relacionada, tá bom? Dúvidas sobre a terapia ocupacional a gente fala presencialmente. Então, destrinchando ainda esse artigo, o segundo artigo, ele vai começar, o artigo 2, 3 e 4, voltando aqui, você vê que ele vai destrinchar os ciclos, os 4 ciclos específicos que essa resolução de 1983 traz para a gente. Então, destrinchando as matérias biológicas, o que é que a gente vai estudar nesse ciclo biológico? Isso se tratando da grade curricular de 1983, tá? A nossa é muito parecida, mas muito atual. Então, você estuda biologia, onde pode ver especificamente na graduação de fisioterapia, a gente estuda genética e citologia. Ciências morfológicas, ou seja, são as ciências que vai estudar as formas. Então, a disciplina é anatomia humana e histologia, onde vai estudar os tecidos, tecidos músculo-esqueléticos, tecido cardíaco, tecido estriado. Não vamos entrar nesses detalhes, vocês terão essa disciplina mais à frente. Ciências fisiológicas, que aí é a química aplicada à saúde, a física aplicada à saúde e a fisiologia, que é conhecer realmente como funciona o organismo por dentro. Então, essas 3 disciplinas, bioquímica, fisiologia e biofísica, fazem parte das ciências fisiológicas. Patologia, que aí a gente vai dividir em patologia geral, patologia de órgãos e patologia de sistemas. O artigo 3, ele traz o ciclo de matérias de formação geral. Então, as ciências do comportamento, que é sociologia, antropologia, psicologia, ética e deontologia. Para a gente hoje, o que é que eu estou fazendo? Estou pegando a lei, mostrando a transição dos cursos técnicos para os cursos superior daquela época e estou também já dando informação atualmente. Então vocês pagam ciências sociais, onde vocês veem sociologia e antropologia junto, psicologia aplicada à saúde, ética, deontologia e bioética, vocês veem também lá para o quarto, quinto período. Introdução à saúde humana, onde o conhecimento da época era a saúde pública. Hoje vocês já estão pagando uma cadeira que faz parte da introdução à saúde humana, que é saúde coletiva, vocês pagam no primeiro período. E metodologia de pesquisa científica, incluindo também estatística. Vocês pagam hoje bioestatística e método científico vão pagar bem depois. O artigo 4, ele fala um pouquinho sobre as matérias pré-profissionalizantes, que aí já comecei a aprofundar um pouco mais. O item A fala Fundamentos de Fisioterapia, compreendendo a história da fisioterapia e também administração, ou seja, gestão em fisioterapia. O item B, Avaliação Funcional. Esse ciclo de matérias pré-profissionalizantes de cinesiologia, ele é atrelado cinesiologia e biomecânica. É o estudo da mecânica da física aplicado ao exercício e aos conhecimentos do movimento. É uma disciplina super gostosa de aprender, é complexa, mas é super interessante, tá bom? Então, dentro desse contexto, ainda temos a métodos e avaliação em fisioterapia, que hoje a gente chama de MTA, são métodos e técnicas de avaliação. No item C, nós temos fisioterapia geral, que aí já entra um pouquinho mais especificamente a área, a terapia com recursos elétricos, a terapia com recursos de calor, termoterapia, a terapia com luz, nós já temos ultravioletas, temos laser, a hidroterapia, que também pode ser chamada de hidrocinesioterapia, que é a piscina a fisioterapia na piscina aquecida, e temos a mecanoterapia, que vocês conhecem muito bem, nós batemos muito nessa tecla na aula passada. E também temos os recursos terapêuticos manuais.
Então observe que o curso ele começou a ter uma abrangência maior. Então olha a grandiosidade da nossa profissão. E para a gente concluir, o artigo 5 de matérias profissionalizantes, a gente vai ver agora um pouquinho as especialidades médicas, onde a gente tem os nossos recursos terapêuticos e eles são usados. Fisioterapia aplicada às condições neuromusculoesquelética, que é a fisioterapia em ortopedia, em traumatologia, em neurologia e em reumatologia. A fisioterapia aplicada às condições cardiopulmonares, que especificamente é a cardiologia e a pneumo. Fisioterapia aplicada às condições gineco-obstetrícias e pediatria, que a gente já entende um pouco sobre a especialidade médica de gineco, obstetrícia e pediatria. Notem que nessa época não tinha a fisioterapia voltada para urologia, para dermatologia, que hoje vocês já têm. A fisioterapia aplicada aqui no item D. A fisioterapia aplicada às condições sanitárias, que compreende a fisioterapia preventiva e o estágio supervisionado. Então observe que de 64 para 83 nós tivemos um avanço na grade curricular. E por que isso é importante? Porque a gente tem uma escola que é o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, e é importante que a gente seja um profissional completo, com a visão global, generalista. Por quê? Porque o objetivo do SUS é esse. O SUS, ele, de uma maneira global, ele trata o paciente nas diversas esferas, tratando todo o biopsicossocial do paciente. Então, um profissional com a competência e atribuição como a nossa, ele trabalha dentro dessa universalidade do SUS, pensando na integralidade de todo o conhecimento e mantendo a equidade. Então, são os três princípios que o SUS tem, e um profissional competente como a gente tem que estar muito preparado para ter toda essa abrangência que o SUS fornece para a gente, respeitando as formas de atuação do SUS de forma regionalizada, hierarquizada, nas três principais níveis de complexidades, que a gente vai entrar com mais detalhes na próxima aula, que o título justamente é esse, níveis de atuação da profissão, mas só destrinchando um pouquinho os três níveis, a gente tem aqui uma pirâmide onde mostra a atenção básica, que também nós chamamos de atenção primária à saúde, temos a atenção média complexidade e a atenção de alta complexidade. Então você vai vendo que com o passar do tempo, a profissão de fisioterapia ela foi tendo uma abrangência melhor. Na aula anterior, nós trouxemos um conceito que é baseado numa resolução do Conselho Federal. Hoje eu já trago uma outra resolução que também diz respeito à nossa profissão, caracterizando ela mais ainda, só que com uma forma mais abrangente do que eu falei da outra vez. Ambos os conceitos, eles fazem parte da nossa resolução do Conselho Federal, mas aí ele vai trazendo informações mais importantes. Vamos ler juntos? Resolução número 80, datada de 1987. Ele considera que a fisioterapia é uma ciência aplicada, cujo objeto de estudo é o movimento humano em todas as formas de expressão e potencialidades, quer nas suas alterações patológicas, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas, com objetivos de preservar, manter, desenvolver ou restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções. Tá bom? Não vou explicar com riqueza de detalhes porque eu tenho certeza que vocês entenderam tudo. Considerando que por sua formação acadêmico-profissional, pode o fisioterapeuta atuar juntamente com outros profissionais nos diversos níveis de assistência à saúde, na administração de serviços, na área educacional e no desenvolvimento de pesquisas. Então, traduzindo em miúdos, a gente tem autonomia para dirigir uma equipe de saúde, para chefiar, para liderar essa equipe de reabilitação. A gente tem respaldo suficiente para pesquisar, para ter avanços em pesquisa, para ser o pesquisador. Então a gente vê que a resolução, à medida que os anos passavam, ela só trazia mais conhecimento e mais empoderamento para a gente. Para quem estudou um pouquinho a nossa aula de hoje no ambiente virtual de aprendizagem lá no Blackboard,
viu que ele pincelou um pouquinho sobre pesquisas em saúde. Ele citou algumas pesquisas, ele mostrou um artigo científico, ele fez referência a alguns profissionais, algumas clínicas de referência no Brasil e no mundo, mas se tratando um pouquinho de pesquisas em saúde, de fisioterapia no nível nacional. Tem um bilhetezinho aqui do lado, ó. Hoje, a prática clínica é necessariamente alicerçada em pesquisas e seus resultados confirmam a cada dia, cada vez mais, o nosso interesse baseado em práticas e em evidências. Por que eu coloquei esse lembrete? Porque a gente vai ver que existem profissionais que começam a criar técnicas, inventar nomes diferentes para técnicas que não são, às vezes, e até usam, infelizmente, na prática clínica, que não são respaldadas pelo nosso conselho. Então, hoje, para que fortalecesse, eu falo hoje a nível dentro de um contexto mais abrangente, mas isso já de muitos anos atrás, a gente usa técnicas que são só baseadas em evidências. Então, coisas que não têm significado científico para a gente, técnicas que não são embasadas, que têm efeitos placebos, a gente não usa, tá? Todas as nossas ferramentas de trabalho, a nível terapêutico, ela é respaldada pelo conselho. E para isso a gente teve que lutar muito, teve que fazer formação, teve que entrar na comunidade científica para que a profissão ela tivesse uma abrangência maior, ela fosse respaldada. Então, se tratando em pesquisas em saúde, no dia 20 de dezembro de 96, o Ministério da Educação e da Cultura, por meio do CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, autorizou oficialmente o funcionamento do primeiro mestrado brasileiro em fisioterapia na Universidade de São Carlos, isso em São Paulo. A partir disso, a fisioterapia passou a integrar formalmente a comunidade científica brasileira. Por quê? Como que a nossa profissão ia fazer parte de uma comunidade científica se não tivesse curso de mestrado, não tivéssemos embasamento científico, não tivesse as técnicas baseadas em evidência? Então, para isso, foi importante que existisse o primeiro mestrado brasileiro. Jabson, e antes? Os fisioterapeutas não tinham mestrado? Tinham bastante mestrados. Vamos ver agora? A criação do primeiro mestrado em fisioterapia facilitou a qualificação stricto sensu dos fisioterapeutas na própria área, ou seja, na área de fisioterapia, porque antes os mestrados eram feitos no exterior. Então, o fisioterapeuta brasileiro saía do Brasil para fazer o seu mestrado fora e voltava com seu diploma. Mas no Brasil, até em 96, não tinha. E muitas vezes ele fazia, que é o que mais acontecia, nos últimos anos, 40 anos, os fisioterapeutas eles faziam mestrado, mas não era específico mestrado em fisioterapia. Era mestrado em anatomia, mestrado em educação, em morfologia, mestrado em neuropsiquiatria e ciência do comportamento, em mestrados, por exemplo, tem um mestrado aqui na Universidade Federal, que tenho muitos colegas que fizeram, que é o mestrado em engenharia biomédica. Então, observe que existia mestrados nas diversas áreas de conhecimento, mas aí não tinham mestrados voltados para a gente. Então, como é que a gente vai empoderar nossa profissão? Como é que a gente vai formalizar que as técnicas, que os recursos realmente têm efeito? Então, para isso, a gente teve que entrar no mundo científico e tivemos três aspectos importantes. O primeiro aspecto foi a criação da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia, ABRAPG. O segundo aspecto foi o surgimento de Fóruns Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu em Fisioterapia. E o terceiro foi a formação, a representação formal da nossa profissão junto ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico. Professor, me ajuda a entender um pouco mais o que é isso. Então, a Associação Brasileira ela foi formada para que as pesquisas que fossem feitas no mestrado de fisioterapia ela fosse recebendo e fosse fazendo parceria com outras comunidades para expandir a afirmação das técnicas
de fisioterapia. Os fóruns nacionais, eles surgiram para fortalecer o debate entre as profissões, para que as experiências elas fossem compartilhadas e fosse apresentado o mestrado anualmente nesses fóruns para outras áreas de conhecimento e para outros profissionais. Então, por exemplo, um mestrado que era feito aqui na Universidade de Pernambuco, depois ele teria que ser mostrado no Fórum Nacional para que isso fosse expandido. Para isso, a Associação Brasileira tinha parceria com revistas científicas. Nós temos também revista científica exclusivo da fisioterapia, temos a Fisioterapia em Movimento, temos a Revista Brasileira de Fisioterapia, que são instituições que vieram fortalecer mais ainda e expandir nosso conhecimento. Então, por que as pesquisas em saúde foram importantes? Por que a ABRAP, por que os fóruns nacionais, por que o CNPq, essas três associações, elas foram importantes? Porque ela veio consolidar a fisioterapia na comunidade científica. E também ela veio articular politicamente a fisioterapia junto aos órgãos responsáveis pelas pesquisas e pela produção e divulgação do conhecimento científico. Professor, o senhor falou de fisioterapia stricto sensu e eu não entendi muito bem o que é isso, tá? Eu não expliquei antes porque era o assunto do nosso próximo slide. Então, a nossa graduação, ela é do tipo bacharelado, não existe graduação licenciatura, tá? Em fisioterapia, toda graduação em fisioterapia, ela é bacharelado. E depois que a gente se forma, todo conhecimento que a gente aprimora, que se especializa, que busca desenvolver, ele é conhecimento pós-graduação, né? Então, pós-graduação só é feito por profissionais formados, que já têm uma graduação de fisioterapia, e a nossa pós-graduação, ela subdivide-se em graduação lato sensu e graduação stricto sensu. Quando eu falei as pesquisas em saúde e a pós-graduação stricto sensu, eu estava falando especificamente de mestrados e doutorados. Mas vamos falar um pouquinho primeiro da pós-graduação lato sensu. Então, a graduação lato sensu, ela diz respeito à especialização. Para quem estava na nossa primeira aula, viu que eu falei um pouquinho sobre a fisioterapia e as suas especializações. Então, eu destrinchei e pincelei alguns campos de atuação. Mas a pós-graduação lato sensu, ela é você se especializar em uma área e ela dá um conhecimento muito mais abrangente, onde você vai conhecer as doenças daquela área, os recursos terapêuticos, como são tratados, como são prescritos. Então, é uma especialização mais abrangente, tá? As especializações, a pós-graduação lato sensu de fisioterapia, obrigatoriamente ela tem que ter no mínimo 360 horas para que ela seja considerada especialização, para que você seja especialista em uma determinada área, tá? E ela te dá o direito a um certificado. Existem alguns conhecimentos de pós-graduação, de aprimoramento em saúde, que são os cursos de Pilates, curso de RPG, tá certo? Quando a gente fala de pós-graduação stricto sensu, a gente está falando de um conhecimento mais estricto, mais restrito. Então, é direcionando uma área de atuação para uma determinada intervenção, para um determinado foco. Então, sempre que a gente falar pós-graduação stricto sensu, pode ser mestrado e pode ser doutorado. Então, por que isso é importante? Porque quanto mais mestrado tivermos, quanto mais doutorados, mostrando a eficácia da nossa profissão frente às técnicas, a gente amplia o nosso conhecimento dentro da comunidade científica. O mestrado ele divide-se em dois, tem o mestrado do tipo acadêmico-científico e tem o mestrado profissional. Ambos conferem o mesmo diploma de mestre, ambos conferem a mesma autonomia e as mesmas atribuições. Um não sobrepõe ao outro, tá bom? E ainda falando sobre pós-graduação stricto sensu, nós temos o doutorado. O doutorado ele é um curso de 4 anos que a gente faz, eu não tenho, mas é importante que vocês façam para que vocês sejam pesquisadores, vocês venham trazer à luz da ciência tanto esclarecimento, tanta informação rica, para que isso venha valorizar mais ainda o nosso conhecimento. Então, o mestrado ele é uma duração de 2 anos e o doutorado tem uma duração de 4 anos.
Professor, e como é que anda a nível nacional os mestrados e os doutorados em saúde? Vamos lá. Na tabela 1, eu chamo a atenção para a gente analisar o total de cursos de pós-graduação stricto sensu, ou seja, mestrados e doutorados, recomendados e reconhecidos pelo CAPES, tá? Se você observar aqui, ó, doutorado, nós temos 303 cursos de doutorado, isso distribuído nas diversas áreas da saúde. 412 mestrados acadêmicos e 45 mestrados profissionais. Na tabela 2, a gente vê o total de curso de pós-graduação stricto sensu recomendado pelo CAPES, mas aí ele já vai destrinchando dentro das principais áreas da saúde. Eu falo as principais porque nem todos os cursos estão aqui relacionados. A nível de atuação, observe que a fisioterapia, ó, ela só tem atualmente 2 doutorados no Brasil. A gente vê que é muito pouco, né? A gente fica lá no finalzinho do ranking. Perdão, 5, tá? Corrigindo aqui, 5. Porque como eu tô a tabela fica menor para mim, a gente tem apenas 2, perdão, 2. A gente ainda perde para fonoaudiologia. A nível de mestrado, nós temos no Brasil 10 instituições de ensino superior federal que têm mestrados acadêmicos e não tínhamos ainda nenhum mestrado profissional, tá certo? Hoje já tem algumas instituições de ensino privado que têm mestrado profissional, mas essas informações são baseadas nos últimos 40 anos da profissão. Então, a gente observa que falta muito ainda em se investir em mestrados e em doutorados, porque quando se trata de stricto sensu na área da fisioterapia, a gente fica sempre mais embaixo no ranking, perdendo para algumas profissões. Porém, na tabela 3, a gente já vê o número de doutores e mestres nas profissões da grande ciência. Então, se a gente observar, ó, a nível de doutorado, a gente já tem 1.145 doutores, já ficando acima de biomedicina, que não está aqui, de fonoaudiologia. Então, a nível de mestre, nós temos 4.675. Então, a gente já fica superior à nutrição, à farmácia, à fonoaudiologia. Então, observe que começou a ter um investimento melhor. E olhe que esses dados eles são pertinentes aos primeiros 40 anos da profissão no Brasil, tá? Isso é baseado em pesquisas científicas. Esse é um artigo científico que eu mandei para vocês, depois vocês vão ler na íntegra, tá bom? No quadro 1, a gente mostra a relação de cursos de pós-graduação stricto sensu, reconhecido pelo CAPES, por algumas instituições de ensino superior e por alguns estados. Pronto, então observe que nós temos 10 estados, a qual eles distribuem os 10 cursos. Os dois que eu falei, os 2 cursos de doutorado, eles estão em São Paulo e em Minas Gerais. O doutorado em fisioterapia e o doutorado em ciências da reabilitação, mas ele é um doutorado específico de fisioterapia, apesar de que o termo reabilitação ele não é exclusivo de nenhuma profissão, porém todas as profissões participam do processo de reabilitação, mas nós temos esse doutorado em ciências da reabilitação. E os outros 10 cursos de mestrado estão distribuídos aqui entre ciência da reabilitação e fisioterapia. Observe com calma, nós temos aqui em Pernambuco, na UFPE, o mestrado com o conceito 5, tá? Muito legal. Um dos maiores conceitos a nível Brasil. Então, a nossa aula de hoje foi isso. É uma aula que traz muita informação acadêmica, muita informação técnica, muita informação do processo de construção dos currículos. E eu passei um quiz para vocês. A partir de agora estou disponibilizando aqui nas plataformas a atividade de fixação e eu quero que você responda esse questionário. São apenas 10 perguntas com respostas pessoais referente à nossa aula de hoje, tá bom?
Então, fisioterapia é isso, é ter duas mãos, que é a nossa ferramenta de trabalho, e ter um coração entre elas, tá bom? Um abraço a todos. A partir de agora, eu vou começar a responder os questionamentos de vocês, as dúvidas que estão chegando aqui pelo chat, tá bom? Um abraço e até logo mais. A gente se encontra daqui a pouco.